Sou a Miclina Freitas, sou enfermeira há 20 anos. Iniciei o meu percurso profissional na Unidade de Cuidados Intensivos de Adultos, onde estive durante 3 anos. Depois tive a oportunidade de fazer uma especialidade em saúde infantil e pediatria e aqui pude abraçar dois mundos, que foi continuar a trabalhar com os doentes críticos, mas desta vez nos intensivos neonatais e pediátricos, e trabalhar com crianças, que era uma coisa que eu também pretendia, porque a minha experiência durante os estágios do curso base tinham sido muito positivas e era uma área que eu também queria explorar. Entretanto, estive lá 3 anos, depois houve necessidade de vir à urgência pediátrica fazer alguns turnos e eu vim, fazia em simultâneo os 2 serviços e acabei por gostar e estou lá há 13 anos. Trabalhar na urgência pediátrica é um grande desafio. Hoje sabemos que as crianças não são pequenos adultos, elas têm características e necessidades diferentes que são agudizadas numa situação de stress, uma situação de doença. Elas são em si seres muito vulneráveis e nós, enquanto especialistas, temos que ter esta capacidade de visão do que é que as crianças, o que é o desenvolvimento das crianças e aquilo que nós podemos esperar, porque não é suposto elas cooperarem, colaborarem como se fossem um adulto. Muitas vezes recebemos situações clínicas agudas de verdadeiras emergências e outras vezes recebemos crianças doentes sem qualquer critério de urgência. Aqui é suposto, como especialistas, sabermos ver pequenos indícios do que é que poderá ser um grande problema, porque tanto podemos receber crianças de colo que vêm num choro muito grande e é um alvoroço, porque ninguém gosta de ver uma criança a chorar, e nós olhamos para a criança e ela está incomodada, mas não nos suscita muita preocupação, e temos que saber diferenciar de outra que vem calminha no seu carrinho, e numa triagem a gente só vai lá olhar e depois faz-nos correr porque está ali uma situação iminente de uma falência orgânica. E é esta diferença que é-nos pedido, que é-nos exigido enquanto enfermeiros especialistas. Por outro lado, temos os adolescentes, que são um mundo à parte, com os seus problemas próprios, problemas muito no nível emocional, que aqui também leva-nos a uma exigência diferente. O enfermeiro especialista tem que ter um leque muito grande de conhecimentos em diferentes áreas, muita formação, muito treino, porque para além destes conhecimentos todos que tem que ter em termos de desenvolvimento do que é o normal no desenvolvimento de uma criança desde que nasce até a adolescência, tem que saber estabilizar um doente em situação crítica, tem que saber o que tem que fazer numa reanimação, tem que saber comunicar com os diferentes profissionais com quem trabalha, e aqui estamos a falar desde os bombeiros, que é quem nos traz as crianças, auxiliares, os pediatras, os próprios colegas, ortopedistas, portanto, cirurgiões. Trabalhamos com imensos profissionais e é preciso saber instituir determinados algoritmos de atuação, saber onde é que eu vou colocar esta criança que me chega, se vai para uma sala de tratamentos, se vai para uma sala de emergência, se eu peço a um pediatra para ver mais rapidamente. E a maioria das situações de urgência chegamos ao hospital sem aviso prévio. Portanto, eu tanto posso estar numa sala de tratamentos a fazer um penso ou a cateterizar um acesso, ou num SO a fazer um ensino e sinto uma campainha tocar porque chegou uma emergência, e aqui nós temos que deixar o que estamos a fazer, ou pelo menos tentar concluir o mais rápido possível e mudar o chip. Portanto, eu passo de uma situação controlada para uma situação em que o meu foco tem que ser diferente, e aqui eu tenho que ter uma atuação rápida, tenho que ter uma atuação eficiente, tenho que me focar no problema
tem que deixar de parte algumas emoções, porque o importante é conseguirmos estabilizar a criança, o importante é prevenir as sequelas. Apesar da afluência e da necessidade de termos uma atuação rápida, eu acho que o nosso papel como especialistas é muito grande no sentido de estabelecermos uma relação terapêutica num cenário que é muitas vezes complicado, envolver os pais nas situações, contar com eles como parte integrante dos nossos cuidados, como parceiros, porque eles são a continuidade da criança e se nós envolvermos os pais, a criança também vai se sentir mais acolhida, mais colaborante. É alguns lutos que nós temos que fazer. E lutos não é só quando uma criança morre, porque também acontece, é situações em que nós temos que nos desafiar e fazemos de tudo para aquela criança melhorar e a situação não evolui da forma como nós gostávamos que evoluísse, ou surgem problemas e nós acabamos por tentar apoiar as famílias e também acabamos por nos envolver e não há nada de errado nisso, mas depois também temos que saber onde é que temos que parar. É uma situação de uma criança que é trazida pela avó. Estava a cuidar da avó quando um cão a mordeu. E o que é que aconteceu? O cão não a queria morder, a criança estava a comer um bolo e no momento em que leva o bolo à boca, a criança apanha o bolo e apanha uma parte da face. A criança fica sem uma narina e sem um lábio superior. Ela devia ter uns 5, 6 anos. Não estava em pânico, mas estava assustada. Nós queremos acolher o sofrimento. Isto não é fácil, não podemos tirar esperanças e também não podemos criar grandes expectativas sobre as situações. Entretanto, a criança foi para a cirurgia, tinha sido feita uma reconstrução fantástica da face e é esta a magia da pediatria, porque nós temos situações de crianças que nos safam rapidamente, mas também recuperam, há outra parte que recuperam rapidamente e há uma grande plasticidade na área infantil e há sempre qualquer coisa a fazer e as coisas realmente podem mudar de um dia para o outro. É assim, no meu dia-a-dia eu tento sempre pôr-me no lugar do outro, tento acolher os medos, os stresses, tentar que as pessoas arranjem mecanismos para ultrapassar as situações. Mas nós também somos humanos e também temos as nossas falhas, temos também os nossos medos e não vamos para casa sempre leves. É impossível dizer que não há uma situação que nos tenha marcado mais que outra, mas é preciso saber fechar capítulos e é preciso. Há lutos que têm que ser feitos e não há nada de errado nisso, desde que se continue a fazer um trabalho com segurança e com qualidade. As crianças são o melhor do mundo e são. Vivem nelas todos os nossos sonhos, principalmente o dos pais. Por isso, aproveitem ao máximo e nunca deixem de ter uma criança dentro de vós para poder acolher o que há de bom neste mundo.